Antes de mais, queria começar por agradecer à organização o convite, por participar neste evento, num tema tão, continua a ser um tema tão atual e importante em termos de saúde pública. A prevalência global da anemia na mulher grávida ronda os 42%, mas varia desde países como a América do Norte, em que tem baixas prevalências, 6%, passando pela Europa, com 19%, e depois países em desenvolvimento, como a África, em que chega a atingir prevalências da ordem dos 56%. Porquê é que este tema é importante? É importante porque existe um risco de mortalidade materna nas mulheres com anemia grave, na gravidez ou no pós-parto, como podemos ver por este artigo recentemente publicado. Ou seja, a prevenção e o tratamento da anemia na grávida e no pós-parto é uma prioridade em termos de saúde pública. Não só é importante em termos imediatos, como também a longo prazo. Porque sabemos também que a anemia durante a gravidez está associada a um aumento de risco de morbilidade cardiovascular na mulher. Definimos assim a anemia na gravidez como aquela que são valores de hemoglobina, de acordo com a OMS, inferiores a 11 gramas por decilitro. A anemia é, sem dúvida, a patologia hematológica mais frequente na grávida. Existem outras definições, nomeadamente do CDC e da ACOG, que considera, por exemplo, o hematócrito inferior ao percentil de 5, relativamente à população, como o nível de anemia. A anemia grave é aquela que tem hemoglobinas inferiores a 7 gramas, e se a hemoglobina for inferior a 4 gramas por decilitro, existe um grande risco de insuficiência cardíaca congestiva e de morte materna, sofrimento e de morte fetal. Há várias tentativas de definir a anemia na gravidez. Temos este artigo, por exemplo, recente deste grupo do Texas, publicado numa revista de referência, em que conseguiram, com um número muito elevado de grávidas, definir a anemia através do hematócrito, e assim definiram a anemia, valores de hematócrito inferior a 32,8% no primeiro trimestre, 31,8% no segundo trimestre e valores inferiores a 30% de hematócrito no terceiro trimestre, como considerar aquilo que é anemia na gravidez. A anemia tem implicações, como eu disse há bocado, implicações maternas e também implicações em relação à criança. Baixo peso, prematuridade, mortalidade perinatal. As causas mais frequentes de anemia na gravidez no puerpério, isso considerando que não sejam áreas endémicas de malária, são sem dúvida a anemia ferropénica e a anemia aguda por perdas. Antes de falar da anemia, é importante também falarmos das adaptações hematológicas que acontecem na gravidez. Porquê? Porque estas adaptações hematológicas podem mimetizar sinais e sintomas de algumas doenças. E é importante distinguirmos clinicamente aquilo que é normal, que resulta de uma adaptação da gravidez, daquilo que é patológico. Não só em relação à hemostase, aos leucócitos, mas fundamentalmente também em relação aos eritrócitos. Assim, nós sabemos que na gravidez há um aumento muito grande do volume plasmático, chega a atingir aumentos de 40% a 45% no terceiro trimestre. Este aumento do volume plasmático é, sem dúvida, muito maior nas multíparas do que nas nulíparas e muito maior também nas gravidezes gemelares. E vai ter uma função muito importante. Primeiro, é uma resposta às necessidades do útero que está aumentado de volume e a um sistema vascular hipertrofiado. Por outro lado, também protege a grávida e o feto contra aqueles efeitos de diminuições do retorno venoso que eventualmente possam ocorrer quando a grávida põe-se na posição de supino ou em ortostatismo. E também um efeito muito importante, nós sabemos, que é proteger a mulher dos efeitos adversos associados à perda de sangue no parto. Este volume de sangue total que está muito aumentado na grávida vai ter a ver com este aumento do volume plasmático e também vai haver um aumento da massa eritrocitária em conjunto. Vai haver também, vai condicionar uma hemodiluição com diminuição do hematócrito e da hemoglobina, aquilo que nós dizemos uma anemia fisiológica de diluição. Esta vantagem desta diluição vai diminuir a viscosidade sanguínea, vai permitir uma melhor perfusão do espaço intervelocitário a nível placentar, conseguindo profundir melhor aquele feto que está em crescimento. Na grávida, vamos nos deparar nesta adaptação com uma hiperplasia eritroide moderada em termos de medula óssea, vai haver um grande aumento da eritropoiese após as 20 semanas de gestação, induzida por todas aquelas hormonas da gravidez, nomeadamente a hormona lactogénica da placenta, a progesterona e a prolactina. Vão condicionar todos este aumento da massa eritrocitária e vamos ter o lançamento em circulação sanguínea das grávidas de grandes eritrócitos novos, ou seja, que vão condicionar uma reticulocitose ligeira, um aumento do volume globular, que são formas mais imaturas, mas com maior volume globular, e vai condicionar aquela anisocitose que nós estamos habituados a ver no hemograma de algumas grávidas. Claro que isto tudo vai condicionar também um aumento da necessidade do ferro, e vamos também deparar por vezes com uma diminuição da ferritina, que são um dos depósitos de ferro durante a gravidez. Um aspecto muito importante tem a ver com o facto de que a transferência de oxigênio da hemoglobina para os tecidos não é igual numa mulher grávida, numa mulher não grávida. Vão haver modificações, vai haver um aumento da produção de um metabolito, que é o 2,3-difosfoglicerato, que é um produto da glicose anaeróbica dos eritrócitos, que vai afetar a afinidade da hemoglobina para o oxigênio,
vai desviar a curva de saturação da hemoglobina para a direita, vai fazer com que haja uma maior facilidade em haver libertação do oxigênio da hemoglobina do sangue materno para o sangue fetal. Em termos de metabolismo do ferro, é preciso não esquecer que uma grávida de mais ou menos 60 quilos vai necessitar de cerca de 1000 miligramas de ferro durante a gravidez, e para contrabalançar as perdas, é recomendado que haja uma administração oral diária, cerca de 40 a 60 miligramas de ferro elementar, para suprir as necessidades. Em relação ao metabolismo do ácido fólico, é preciso não esquecer que nós sabemos que o ácido fólico reduz os defeitos, a incidência de defeitos do tubo neural, tem necessidades aumentadas na gravidez de um feto que está a crescer, de um útero que também está a hipertrofiar e de uma massa eritrocitária que também está a aumentar. Sabemos que aquilo que existe nos alimentos não é suficiente para suprir as necessidades e, por isso, em situações de déficit, que podem ser detectadas por uma concentração de folato eritrocitário abaixo do valor de referência, ou muitas vezes por uma simples macrocitose, que também vimos no hemograma, que também raramente pode estar associado a um déficit de vitamina B12, é fundamental nós fazermos uma suplementação diária com cerca de 400 microgramas de ácido fólico por dia. Claro que as mulheres que têm filhos, tiveram filhos com defeitos neural, essas necessitam, claro, de um aporte muito superior, 4 miligramas por dia de ácido fólico como suplemento. Em relação à vitamina B12, durante a gravidez há uma diminuição gradual dos seus níveis séricos, mas não representa uma deficiência. Qualquer regime alimentar suprime as necessidades diárias de vitamina B12, mas raramente é necessária uma suplementação. São em situações de mulheres que sejam vegetarianas, que tenham déficit de fator intrínseco ou que tenham doenças inflamatórias do intestino. Podemos classificar as anemias na gravidez de várias formas. Uma delas podemos classificar, por exemplo, de acordo com o volume globular médio, em normocíticas, microcíticas ou macrocíticas, mas também esta classificação é uma classificação muito simples, em adquiridas e hereditárias. Temos as adquiridas, que engloba a ferropénica, a aguda por perdas, as anemias por doença crónica, inflamação ou malignidade, as anemias megaloblásticas, a anemia hemolítica adquirida ou a anemia plástica ou hipoplástica, e também as hereditárias, que englobam-se aqui as grandes hemoglobinopatias, as talassémias, a drepanocitose. Relativamente à ferropénica, esta vale a pena pararmos um pouco para falarmos dela, porque é realmente a mais frequente anemia na gravidez, cerca de 70 a 80%. A maior parte das grávidas com anemia ligeira à moderada são assintomáticas, e as causas têm a ver com esse aumento das necessidades que há na gravidez, sem serem mulheres com uma reserva baixa prévia antes de engravidarem, terem uma dieta inadequada, ou eventualmente aquelas mulheres que têm perdas de sangue durante a gravidez também pode agravar uma eventual reserva, uma baixa reserva de ferro que elas possam eventualmente já ter. É preciso não esquecer que os países em desenvolvimento, os países desenvolvidos, não é as causas da anemia ferropénica não são as mesmas. Nós sabemos que nos países desenvolvidos tem a ver muitas vezes com uma baixa ingestão de ferro, baixa ingestão de carne vermelha, problemas nutricionais, muitas vezes, problemas alimentares, como anorexias nervosas, bulimias que alternam, situações de dietas vegetarianas e muitas vezes uma ingestão excessiva de cálcio ou de chás ou de café que podem interferir com a absorção do ferro. Nos países em desenvolvimento, é mesmo problemas nutricionais graves, mesmo por falta de ingestão, problemas alimentares graves, má qualidade nutricional, e também não esquecer aqui dois aspectos importantes. Um são as infecções por zelmintas, que podem ser uma causa importante, não podemos nunca esquecer que uma mulher que venha nós temos muitas migrantes que vêm de um país africano que tem uma anemia ferropénica, não esquecer de excluir uma infestação por helmintas, e depois os países em desenvolvimento, situações de zonas endémicas de malária, causa anemia hemolítica, que também é uma causa muito importante depois de déficit também de ferro secundário depois à situação toda. Em relação à sequência temporal, ou seja, a anemia pode não surgir logo como uma anemia no hemograma típica hipocrómica microcítica. Começamos muitas vezes primeiro por ter uma diminuição da ferritina, uma diminuição da siderémia, um aumento da capacidade total de fixação de ferro. Depois a anemia inicialmente pode ser normocrómica e normocítica e só finalmente, ao fim de algum tempo, é que podemos ter mesmo claramente aquela anemia hipocrómica microcítica típica das anemias ferropénicas. Não esquecer que na gravidez o teste diagnóstico mais sensível e específico da anemia ferropénica é a ferritina. Valores inferiores a 20 microgramas por litro são um excelente índice de diagnóstico para ajudar aqui a fazer o diagnóstico da anemia ferropénica na gravidez. Tão importante também são estratégias de prevenção. Suplementar, do ponto de vista oral, com 40 a 60 miligramas por dia de ferro alimentar, seja um sal qualquer de ferro, sulfato, gluconato, fumato ou outro. Isto vai melhorar consideravelmente o bem-estar da mãe e o desfecho neonatal, evitar a ingestão simultânea de ferro com cálcio, e podemos fazer isso quando? Começamos normalmente a meio da gravidez, por volta das 20 semanas de gestação. Em termos de prevenção, não esquecer que qualquer mulher em idade fértil é uma mulher potencialmente candidata a engravidar, e estas devem estar sempre suplementadas com ferro e com ácido fólico, e isto somente se têm menstruações regulares e que, como eu disse, que sejam mulheres que sejam potencialmente candidatas a ter uma gravidez. Quais são as mulheres que têm indicação para suplementar com ferro antes destas 20 semanas? São aquelas que têm, podemos nos guiar com o óxido da ferritina, são aquelas que têm valores de ferritina inferiores a 20, ou seja, se a ferritina for superior a 60 não precisamos suplementar, entre 20 e 60 suplementar a partir das 20 semanas, e valores inferiores a 20, essas temos de ter um cuidado especial
de suplementar logo a partir do primeiro trimestre, quando é feito este diagnóstico de um baixo valor de ferritina. Prevenção também intraparto, é fundamental, ou seja, uma mulher que nos chega no momento do parto tem hemoglobinas inferiores a 10, é muito importante contactarmos o serviço de centro transfusional, fazermos uma tipagem, porque são mulheres potencialmente com risco de tiverem uma hemorragia pós-parto, são essas mulheres que mais rapidamente entram em coagulopatia, estarem tipadas e termos preparados para que eventualmente aquilo possa acontecer. Grávidas com valores então inferiores a 7 gramas, essas são muito grande risco. Risco de morte por hemorragia pós-parto, risco de falência cardíaca e de sepsis. É fundamental mantermos uma cobertura antibiótica, uma analgesia adequada, intraparto, e o oxigênio intermitente durante o trabalho de parto. Evitar um segundo estadio prolongado, ou seja, evitar períodos explosivos também prolongados. Ter uma conduta ativa no terceiro estadio do trabalho de parto, de forma a reduzirmos o risco de hemorragia pós-parto, usar oxitóxicos e estarmos muito atentos. E outra coisa importante também aqui tem a ver com uma prevenção da anemia do bebê, que é uma conduta atualmente muito que é frequente nas salas de parto, que é a laqueação tardia do cordão umbilical. Isso, com esta laqueação, vamos melhorar os depósitos do ferro do recém-nascido. Em termos de tratamento, aquelas que têm a mesma anemia ferropénica, o ferro oral entre 180 e 200 mg 3 vezes por dia, conseguimos obter uma boa resposta com uma reticulocitose 5 a 10 dias depois. E quais são as mulheres que têm indicação para ferro intravenoso? São aquelas que têm uma anemia ferropénica com uma necessidade de repormos rapidamente a hemoglobina, ou seja, aquelas mulheres grávidas que nos aparecem no terceiro trimestre, já com 30 e poucas semanas, em que nós temos que rapidamente tentar otimizar essa hemoglobina, porque estamos muito próximos da data do provável do parto. Aqui com o ferro intravenoso conseguimos obter uma melhor resposta, porque às vezes com o ferro oral a resposta pode ser um pouco mais lenta. Sintomas de mal absorção de ferro também, e mulheres que têm intolerância grave ao ferro oral, que são algumas, também põem-nos problemas sérios às vezes, e que temos que nos recorrer mesmo no ferro intravenoso. Depois temos a questão da transfusão, está indicada no período periparto, mesmo aquelas mulheres que têm hemoglobinas baixas, desde sintomáticas, baixas de 7, e claro que nas mulheres depois do pós-parto, e a periparto com hemoglobinas abaixo de 7, também com compressão hemodinâmica, também tem indicação para transfusão de concentrado eritrocitário. Falamos da anemia ferropénica, agora as anemias hemolíticas. Essas hemolíticas são muito raras, ainda bem que são raras porque são muito graves. Há uma destruição prematura dos eritrócitos, normalmente são normocíticas e normocrómicas, acompanhadas com alguma reticulocitose. A medula óssea também tem uma hiperplasia eritroide, e temos aqueles marcadores típicos de hemólise, que é o aumento de LDH, a sua isoenzima típica, e também um desaparecimento da circulação da apelglobina, que é aquela molécula especial, vai transportar o M para ser degradado pelo sistema reticuloendotelial. Podemos classificar também que as anemias hemolíticas entre causa extrínseca ao eritrócito e de causa intrínseca ao próprio eritrócito. As extrínsecas temos o hiperesplanismo, como sabem, pode condicionar uma retenção desses glóbulos vermelhos a nível da placenta, e condicionar uma anemia hemolítica, não é? Depois temos as anemias hemolíticas microangiopáticas, que estão associadas a muita patologia muito específica, algumas muito específicas da gravidez. Não posso me esquecer aqui do síndrome de HELP, que é específico da gravidez e pré-eclâmpsia. Temos também o síndrome hemolítico que pode acontecer também, sem ser na gravidez, mas que também é acompanhado de uma hemólise microangiopática, com esquizócitos em circulação, e também com destruição não só dos eritrócitos, mas também de outras linhagens do sangue. E a pulpotrombocitômica trombótica são situações de anemia hemolítica microangiopática muito graves que nos podem acontecer na gravidez, e temos de estar muito atentos. Depois temos as anemias hemolíticas autoimunes, com anticorpos IgG2-IgM associados a fármacos ou patologias, leucemias, linfomas, doenças virais e doenças autoimunes. E depois temos as anemias hemolíticas, as tais intrínsecas ao próprio eritrócito. Temos aqui os defeitos enzimáticos eritrocitários, temos o déficit de piruvatoquinase e o déficit de desidrogenase em glicosfosfato, vulgarmente denominada favismo. Temos os defeitos da membrana do eritrócito, a esferocitose, que é a autossômica dominante. E temos então aquele grande grupo de hemoglobinopatias que tem a ver com anomalias da produção, da estrutura e da função da hemoglobina. Essas hemoglobinopatias são de especial importância obstetrícia, como eu disse, são raras, mas são de elevado risco materno-fetal. Englobam sempre uma avaliação multidisciplinar, a medicina interna, a hematologia. São autossômicas recessivas como tal, temos de ter cuidado, especialmente áreas endémicas do aconselhamento genético, sempre é importante incluir essas mulheres, envolver essas mulheres e encaminhá-las para o diagnóstico pré-natal. Aqui temos dois grandes grupos de hemoglobinopatias importantes, a drepanocitose, que são anomalias da estrutura da cadeia beta, e temos as talassémias, que têm a ver com uma produção deficiente das cadeias de globina, sejam elas alfa ou beta. A anemia falciforme é uma hemoglobina S, que é uma anemia anormal, tem a ver com uma substituição simples de um aminoácido no cesto resíduo da cadeia beta. Situações de hipóxia, essa hemoglobina patológica vai se agregar, vai se falciformizar, vai haver uma diminuição do transporte de oxigênio, uma obstrução vascular e agravar mais a hipóxia num ciclo que conduz depois a zonas de isquémia, de infarto e de dor, aquelas crises típicas vaso-oclusivas que nós estamos habituados a ver nos doentes com anemia falciforme. Não esquecer que esta destruição prematura dos eritrócitos deformados, que eles são apanhados no sistema reticuloendotelial,
cada vez que passam por cima reticuloretinal, nomeadamente ao nível do baço, são destruídos, dá uma anemia normocítica e normocrómica, e podemos provocar essa falciformização em uma amostra de sangue em baixa tensão de oxigênio. Depois temos a parte da anemia falciforme da heterozigotia, que são chamados traço falciforme, também é muito frequente, 35 a 40% de hemoglobina S. São muito de alta incidência nas mulheres melanodérmicas, raramente são sintomáticas, exceto em situações de grande hipoxigenação. Também carecem de aconselhamento genético. Não esquecer que às vezes são áreas onde existem grandes incidências deste tipo de hemoglobinopatias e temos o risco, se os dois progenitores forem heterozigóticos, ter um filho, um feto, que seja homozigótico, e normalmente a gravidez corre sem complicações. Estas mulheres têm habitualmente uma maior suscetibilidade às infecções urinárias, por isso aqui o rastreio da bacteriúria sintomática que nós fazemos às grávidas reveste-se ainda de um valor mais importante. Em relação à anemia de células falciformes, a homozigotia, como eu disse, é a hemoglobinopatia mais grave da gravidez, tem um elevado risco de morte materno-fetal. A mortalidade chega a rondar os 7%. Além de dar perda estacional, morte fetal e inútil, restrição de crescimento fetal. E a PPNI, que é o descolamento de placenta prematuramente normalmente inserida, e de parto preterno. É preciso não esquecer que a gravidez agrava as crises vaso-oclusivas, especialmente após o segundo trimestre e mesmo em trabalho de parto. É preciso não esquecer que há um aumento do metabolismo das cidades de oxigênio na própria gravidez. Temos toda uma estase vascular pélvica causada pelo útero grávido. Temos uma hipercoagulabilidade também fisiológica devido às necessidades que existem do sangue ficar mais postado para o trombótico para prevenir hemorragia pós-parto. Tudo isto, é preciso não esquecer que qualquer patologia infecciosa nestas mulheres pode disputar uma crise vaso-oclusiva. E, por outro lado, a própria patologia em si pode condicionar, por exemplo, fenómenos isquémicos como o AVC, fenómenos tromboembólicos como a embolia pulmonar. Não esquecer que todos os scores de risco trombótico, todas as grávidas devem ser aplicados um score de risco trombótico, no início, em qualquer situação de tratamento e no pós-parto. Não esquecer que a anemia falciforme é um valor de pontos em termos de score, porque é considerado uma situação de um risco tromboembólico, e temos que ver quais são as mulheres que têm indicação para fazer profilaxia de tromboembolismo, por exemplo, como a heparina de baixo peso molecular, na gravidez ou mesmo no pós-parto. Em termos preventivos, não esquecer então de rastrear as infecções urinárias. Estas mulheres devem evitar esforços físicos de exposição ao frio, compensar aquelas com ácido fólico, que elas têm uma eritropoiesia também acelerada, têm mais hemólise, dar ácido fólico uma dose de 5 mg por dia. O ferro, podemos dosear a ferritina para saber quais são as que têm indicação para fazer ferro. Não esquecer que as que têm indicação para transfusões são aquelas que têm crises hemolíticas graves, e claro, todos os riscos inerentes, hoje em dia o risco de infecções é muito mais reduzido, mas o risco de autoimunização e de hemociderose, que também está associado à transfusão, às transfusões de sangue. Não esquecer que em termos de tratamento das crises vasoclusivas é importante aquecer, manter a grávida aquecida, bem oxigenada, bem hidratada durante o trabalho de parto e com uma boa analgesia epidural. No trabalho de parto devemos evitar hipoxémias, desequilíbrios hidroeletrolíticos e ácido base, isso pode precipitar uma crise vasoclusiva. A analgesia epidural vai ter um papel muito importante para diminuir o stress, mas temos que ter cuidado, temos que evitar a hipotensão, porque às vezes podem causar hipotensão, especialmente nas repicagens ou mesmo no início da epidural. E em relação à via de parto, claro que a via de parto numa mulher é determinada exclusivamente por condições obstétricas. As talassémias são anemias microcíticas hipocrómicas, com siderémias normais. Temos a alfa e beta talassémia, talassémias minors, não acarretam grandes riscos de maior para a gravidez, não precisam de suplementações com ferro, e aqui também, como é muito importante, o aconselhamento genético no diagnóstico pré-natal, porque ambos os progenitores também podem ser portadores e depois podem ter um filho também com uma talassémia major, com os riscos inerentes que nós todos sabemos. Para terminar, eu queria dizer realmente que a anemia é uma doença hematológica mais frequente da gravidez. A etiologia é multifatorial, sendo as duas causas mais frequentes de anemia na gravidez e no puerpério a deficiência de ferro e a hemorragia aguda no pós-parto. Há uma associação com a anemia da gravidez com morbilidade materna, perinatal e neonatal. E também situações inflamatórias, a própria hemodiluição fisiológica, como referi anteriormente, e fatores que afetam a hemoglobina e os depósitos de ferro, podem muitas vezes dificultar aqui o diagnóstico de determinadas anemias. Todas as grávidas devem ser rastreadas para a anemia e as com deficiência de ferro devem fazer suplementação. São fundamentais as estratégias para prevenção e tratamento, como eu vos disse há bocado, a prevenção começa muitas vezes temos as mulheres em idade fértil corretamente suplementadas com ácido fólico e com ferro, porque elas eventualmente são candidatas a que venham a ter uma gravidez no futuro e os depósitos têm que estar bem restabelecidos. As anemias hemolíticas, como eu disse, são raras, são muito graves, se não for efetuado um diagnóstico precoce e um tratamento imediato. Muito obrigado.